não tinha ninguém aqui, então eu achei que não precisava. Hein, pessoal? Pergunta foi: débito urinário aumenta ou diminui no caso de desidratação? Então, o Luana falou que aumenta. Então, ele vai evacuar mais e urinar mais. Na diarreia. Eu acho que diminui. Diminui. Um dos sinais de desidratação é a diminuição do débito urinário. É porque, no caso, o organismo vai querer todo o líquido necessário? Exato, vai poupar. Vai diminuir a urina? Vai poupar o débito urinário, tá bom? Certo. Vamos avaliar todo o sintoma de acordo com a tabela, tá? E fazer os exames laboratoriais em cada caso, especialmente para os casos graves. Falar um pouco de anemia, bem comum, né? Principalmente até um certo tempo. Eu vou falar do século passado, né? Porque a gente está no século XXI. Quando a gente não tinha ainda os aportes nutricionais de ferro na farinha, né? Por exemplo. Então, essa anemia, ela se dava por falta de ferro, por falta da alimentação, né? Então, a falta de ferro diminui a capacidade de transporte do oxigênio no sangue pelas hemácias, né? Então, ela pode ter uma etiologia, ela pode ser etiológica ou morfológica. O que é etiológica? É uma causa de uma doença, né? Ou morfológica, que é, por exemplo, a anemia falciforme que eu expliquei para vocês. Então, ela é bem comum na lactância ou infância, porque lactância, quem que pode ser o problema se a criança está anêmica? Se a criança está anêmica, a criança aqui é o lactente. Quem que pode estar com problemas de alimentação? A mãe, obrigado. Então, a mãe, né, tem que ser monitorada em relação à própria alimentação. E na infância? Não entendi, professor. Cortou para mim. Por que que na infância é comum ter anemia? Principalmente quando a gente fala de primeira infância pós a saída da amamentação. Isso Vai aí. depender dos alimentos que ele vai ingerir, do que ele Exato, vai estar alimentação. comendo. Então, quem que é importante orientar? A mãe. O familiar. Ah, sim, mas quem está mais em contato ali normalmente é a mãe, mas é a Se família morreu no a geral. mãe? A família no geral, prof. Pronto, família. Família. Tá bom? E então, essa anemia, ela também pode ser indicação ou manifestação de um processo patológico, por exemplo, acúmulo excessivo de ferro em alguns órgãos que acaba levando a uma anemia. Tá? Ou então, outras causas de absorção de ferro que não estão, por exemplo, falta de vitamina C, né, diminui a captação de ferro, também pode acontecer. O que causa, né, as consequências da anemia, retardo de crescimento e é porque a gente não tem o oxigênio, né, chegando nas células, então você não tem o crescimento, né, a gente já falou sobre crescimento, e também não vai ter desenvolvimento porque a gente precisa de muito oxigênio no cérebro também. Ferro, no caso, acaba prejudicando mais o fígado, acaba prejudicando muito o fígado, Luana, muito. É uma das primeiras, no acúmulo de ferro, ele se dá primeiro no fígado, tá? Esqueci o nome da doença.
Não lembro o nome da doença agora, que é o excesso de fígado, de excesso de ferro, mas é no fígado, geralmente. Então, a gente sempre vai partir para uma anamnese com exame físico, que a gente pode detectar uma falta de energia, fadiga muito fácil, palidez óbvia, né, porque não tem ferro, não tem oxigênio, né, o rosto fica pálido. E a diminuição do número de hemácias no hemograma, por quê? As hemácias estão morrendo por não ter ferro suficiente para serem criadas. Inclusive, as hemácias são criadas onde, gente? Onde as hemácias são criadas. Onde as hemácias são criadas? Onde elas nascem? Na medula óssea. Na medula óssea. É De isso? cor? Tá cortando muito aqui pra mim, professor. Qual cor que é essa medula? Tá muito ruim? Branca? Não. O sinal Não. aqui pra mim tá ruim, professor. Não, tá. A vermelha, gente. Se é hemácia, a hemácia é vermelha. Medula vermelha. Assim vocês não me deixam felizes. Não vai dar assim. Poxa. Cortou, professor. Desculpa, eu não entendi que era a cor da hemácia. Não, então, não, eu tô falando da cor da medula. Viu como tá ruim? Tá cortando bastante aqui. Então deve ser a minha conexão. Bom, vocês me avisam se... Vocês me avisam se piorar. Vocês estão me ouvindo direito agora ou não? Tá igual. Tá. Então a gente sempre vai fazer com que essa mãe ela procure ter uma orientação mais equilibrada, né? E sempre vai falar para ela proporcionar, né, na medida do possível, uma alimentação equilibrada para essa criança. Me avisa se estiver falhando, tá? A leucemia, então, é um grupo, na verdade, é um tipo de câncer, né? Ela acomete a medula óssea. De que cor? Vermelho, obrigado. Então, a leucemia, ela vai ser um aumento, então, dos glóbulos brancos, né? Na corrente sanguínea, devido a um aumento, né? Desses imaturos na corrente sanguínea. Então, acaba acontecendo uma trombocitopenia. Que são os trombocitos? Quem são os trombócitos, pessoal? O coágulo, isso mesmo. Então, são as plaquetas, tá? Então, diminuição de plaquetas e neutropenia é a diminuição dos neutrófilos. Eles diminuem a quantidade de neutrófilos na corrente sanguínea. Então, a mais comum é a LLA, né? A leucemia linfóide aguda, ou a leucemia mieloide aguda. Sempre a gente vai ter esses sintomas muito parecidos com a anemia, né? Palidez, fadiga, pode ocorrer febre. Geralmente vamos ter hemorragia na forma de petequias e tendência a fraturas e dor, tá? Tendências a fratura e dor, elas são devido ao baixo aporte de oxigênio, né? Com excesso de glóbulos brancos
Você tem uma diminuição dos glóbulos vermelhos, né, proporcional, e aí você tem um aporte menor, os ossos ficam frágeis, tá? Então sempre vai ser, para iniciar uma fase de remissão, quimioterapia. Então, por que a quimioterapia? Vai matar a medula. Lembra que eu falei para vocês como é que faz o transplante de medula? Falei para vocês como faz transplante de medula? Primeira coisa que tem que fazer é matar a medula do receptor, certo? Então, você matou a medula do receptor, ele não está mais produzindo glóbulos nenhum, nem branco nem vermelho. A partir daí, se você encontrou um doador compatível, aí sim você vai, faz né, tem uma agulha do tamanho do meu dedo, mais ou menos, que é enfiada nas costas para atingir a crista ilíaca e aí sugar a medula do doador ali de dentro da crista ilíaca. E aí essa medula, né, não pega, nesse local não pega anestesia, tá? Por fora pega, no osso não pega anestesia. E aí essa medula é transplantada pro receptor e aí você espera que não hajam células neoplásicas, né, nenhum problema. E essa medula ela pode produzir agora glóbulos saudáveis, tá? Então é a fase mais imunossuprimida. A rejeição é maior, tanto maior for a menor compatibilidade do sujeito. A rejeição ela é grande porque são casos específicos de células, né? Então, para achar uma pessoa compatível é muito difícil mesmo. Por isso que existe banco de medula, né? Cada vez que você doa sangue, você pode se cadastrar no banco de medula. Caso você seja compatível, você é escolhido para doar a sua medula para a pessoa que precisa. Então, existe um tratamento profilático, né, que vai ser do sistema nervoso central, que é de infiltração periférica. Então, justamente para não atingir a fase nervosa da doença. Então, a gente faz uma fase de manutenção com esse objetivo, né, essa manutenção é para que não haja nem célula neoplásica, nem rejeição. Então, você sempre faz para fazer doação de medula, é uma agulha do tamanho do meu dedo enfiada nas suas costas, sem anestesia. Aí você toma suas conclusões, Lano. Deve ser um pouquinho, não deve ser fácil, não. Então, para fazer, né, a inserção da medula é da mesma forma. A gente faz-se, né, esse tratamento profilático do sistema nervoso central, tá bom? Então, sempre a gente vai ter que olhar bonitinho, né, a administração de drogas e as reações alérgicas, porque esse paciente tem muito mais tendência a fazer rejeição, né? Tanto lembra quando a gente falou de doação de sangue, é o mesmo caso, tá? Tem que ser sempre interessante saber quais são as reações que aquele paciente pode ter, seja a medicação que for. Antieméticos e analgésicos, porque as drogas antineoplásicas são muito fortes. Então, elas causam. O que é o antiemético? O que ele evita? O que o antiemético evita? Vômito. Então, e o analgésico tira a dor. Então, é justamente porque o estômago fica irritado, você fica com dor o tempo todo. Então, esses remédios têm que estar certinho com o horário perfeitamente administrado, tá? Sempre o isolamento respiratório de contato, porque você não tem nenhuma célula de defesa dessa pessoa que está imunossuprimida. Então, ela não pode ter contato, né, com o exterior, assim, ninguém pode entrar lá sem máscara, porque pode levar
algum patógeno e essa pessoa pode morrer, né, porque não tem defesa nenhuma. Então, sempre orientar os familiares a oferecer os alimentos cozidos nunca crus, tá? Porque justamente para fazer a profilaxia de infecção. Sempre o alimento mais atrativo possível, então coloridos, né? Cheirosos, mas sempre cozidos. E que ela coma o quanto ela quiser. E sempre que estiver no hospital, ter atividade recreativa. Nos hospitais, eu não sei se é obrigatório, mas teria que ter uma terapeuta ocupacional para fazer atividades com essas crianças. Então, sempre que quando vocês forem trabalhar, vocês procurem saber se tem uma terapeuta ocupacional. Tá? Estamos quase acabando essa parte. E vamos falar um pouquinho de HIV e AIDS. Bom, vocês já viram muito sobre HIV e AIDS? Não muito. Beleza. Então tá bom. Então, vocês têm ideia de como é que ele funciona? Tá. Eu vou abrir aqui uma outra página para eu fazer um esquema para vocês. Vocês estão vendo o Jamboard, né? Pessoal? Vocês estão vendo o Jamboard? Pessoal? Sim. Obrigado. Então, como é que o vírus do HIV funciona, gente? Bom, primeiro que o vírus do HIV, ele é meio que um retrovírus, né? Ele é um vírus de RNA. E ele tem ao redor dele várias cápsulas. Então, ele é relativamente protegido do mundo exterior, né? Por algumas proteções. E aí nós temos uma célula no nosso corpo chamada de vou colocar aqui, tá? TCD4. Tá? É o linfócito TCD4. Tá? Existem vários linfócitos T. Os linfócitos T são células de defesa do nosso corpo que atacam os inimigos, certo? Ou destruindo eles por completo ou ajudando o sistema imunológico a destruir. O TCD4, em especial, ele é um dos que destrói e faz o alarme pros invasores. Então, ele é um cara super importante, tá? Esse aqui é o vírus do HIV. Acontece que o vírus do HIV, ele infecta justamente esse cara aqui. Tá? Então, a célula de infecção dele é essa aí. Quando o vírus consegue entrar, como é que ele entra, primeiramente? Ele engana a célula dizendo que ele tem a chave da fechadura dela. Aqui em cima, na parte do envelope do vírus, ele tem como se fosse a chave da fechadura
da célula TCD4. E aí, o que ele faz é encaixar esse, vou chamar de conector, tá? Mas são ligantes. E aí, depois que ele fez isso, ele consegue injetar o material de DNA dele, de RNA, desculpa, dentro da célula. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Nem responde mais, só manda o GIF do joinha. Estou achando sensacional. Enfim, vou explicar para mim mesmo. Aí, essa fita de RNA, ela precisa ser mudada para DNA. Então, o vírus ele vai até próximo do núcleo e aí ele se transforma em uma fita de DNA. E aí ele faz a tacada de mestre dele, que é entrar no núcleo, gente. Tá? Quando ele entra no núcleo, o que vai acontecer? Dentro do núcleo, nós temos o nosso próprio material genético. Eu vou desenhar ele aqui. Tá? Esse aqui é o nosso material genético, certo? Os nossos cromossomos. Isso dentro da célula TCD4, tá? A célula de defesa. E aí, dentro desse cromossomo, o que essa fitinha de DNA faz? Ela apaga um trecho do nosso próprio DNA, certo? E aí, se enfia aqui. E aí fica como se o vírus fosse parte do nosso próprio DNA. Entenderam? Eu tô mandando pelo chat ali, professor. Mas no caso, assim, ele vai alterar como se fosse do HIV mesmo. Ela vai alterar o DNA ali para fazer, no caso, uma alteração como se fosse dela e continuar se multiplicando? É isso? Isso. Aí que está o pulo do gato. Lembra que o HIV ele tem um tempo de latência que ele geralmente pode demorar anos para virar AIDS? Já ouviu falar disso? Sim. Então, o que acontece é que o TCD4, como ele é um sistema, uma célula de defesa, ele só se replica, ou seja, ele só se divide quando precisa. Quando você tem uma doença, né, muito grave, ou então uma doença que você não tem defesa pronta já, e aí esse TCD4, ele precisa se multiplicar. Se se a pessoa tem o DNA do vírus dentro do núcleo, o que acontece agora é que a maquinaria, né? Imagina que agora tem uma infecção e de repente os linfócitos TCD4, esses aqui, ó, precisam se multiplicar rapidamente. O DNA do vírus, gente, já está no linfócito, já está dentro da célula. É só a célula se replicar que o vírus vai junto.
e de Mas repente... no caso... Pode falar. Pode continuar. No caso, então, ele age silenciosamente. Ele Silenciosamente. vai... E aqui, a partir de que momento que ele vai mostrar que está ali? Tem muitas teorias, né? A principal dela é justamente porque a pessoa que tem infecções repetitivas ou uma imunidade muito baixa acaba despertando o vírus, né? Essa cadeia de DNA, e aí ao invés de ficar quietinha, esse DNA começa a produzir vírus. E aí como é que é a produção viral? Aí eu vou voltar nesse frame aqui, tá? Imagina que o DNA já está lá dentro. Quando o vírus, né, esse DNA está produzindo vírus aqui dentro, começa a sair um monte de fitinha de RNA aqui para fora. E o nosso próprio maquinário celular, nossa própria célula, já vai criando os envelopes dos vírus. Então, imagine isso aqui multiplicado por milhões, certo? Então, aqui Mas no caso, então, o corpo ele vai multiplicando achando que aquilo é normal, que é dele mesmo. Porque é DNA, entendeu? Porque é DNA. Se está no DNA, o corpo entende que é para replicar. Ah, entendi. É assim que Agora o vírus entendi. age. É assim que o vírus do HIV age. Ele age silenciosamente. Ele usa o maquinário da nossa própria célula de defesa, que deveria combater o vírus, para multiplicar um vírus. Por isso que o nome da doença é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Existe a destruição, por quê? Enche tanto de vírus que, em algum momento, essa célula explode, gente. No caso, seria quando a imunidade baixa ali, ela vai agir naquele momento. Não Ou entendi. não necessariamente. Pode ser na imunidade baixa, mas não necessariamente também. Aí é que tá, ninguém sabe ainda. Tem muito estudo tentando responder essa pergunta. Essa fase de latência não se sabe por que varia das pessoas. Varia. Tem gente que desenvolve no primeiro ano, tem gente que demora 20, 30, 40 anos para desenvolver AIDS. Mas no caso, isso aparece em exame ou não? O HIV ele aparece em exame. Mesmo que seja, tipo, recentemente, assim, ele vai aparecer. Não, Com esse período de latência que você falou. Lembra que ele tem uma janela imunológica. Ele tem um tempo onde ele fica indetectável. São 3 meses. Ah, são 3 meses, entendi. São 3 meses, isso. Durante 3 meses não se consegue detectar o HIV, mesmo que ele esteja dentro do seu corpo. Aí, quando ele começa a entrar nas células, né, devagarzinho, aí produz um vírusinho aqui, vai na outra célula e coloca o DNA lá. Aí produz outro vírusinho lá e coloca lá. Devagarzinho assim, vai aumentando o número e aí a contagem viral, né, contagem de DNA viral, vai aumentando e aí é possível detectar. Então é porque não tem a célula ali o suficiente para fazer essa contagem e dar o positivo, no caso. Exatamente. E aí, quando a célula está produzindo, uma hora a célula estoura. A célula morre e os vírus vivem tranquilamente para infectar outras células. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Você adquiriu uma imunodeficiência através do vírus do HIV. Entenderam? Sim. Deu para entender um pouco. Que bom. Qualquer dúvida, estamos aí. Então, Tá. não tem mais linfócito de defesa. Então, isso vai predispor a criança, né, o adulto, enfim, quem tiver o HIV e a AIDS, o surgimento de doenças oportunistas. Então, ninguém morre de AIDS. Morre das doenças que invadem o corpo por causa da AIDS. Tá bom? Vou parar um pouquinho para voltar na próxima reunião. Espera aí.